Fala Tricolor, e quem marca um 10 comigo hoje é o João Boltzhauser. Falei certo? Falou certo. Mas pode me chamar de Bolt. Bolt, fica melhor. O Bolt, ele é historiador e trabalhou no Flu-Memória, que é o departamento do Fluminense que resgata a história. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, Laranjeiras, política, é claro, né? Daqui a pouco tá chegando a eleições do Fluminense. Primeiro, Bolt, queria que você falasse sobre o Flu-Memória, né, cara? Acho que é um departamento que é praticamente unanimidade ali no clube. A gente sabe que a política ali é efervescente, mas eu acho que é o único departamento que fica um pouco blindado ali nessa história, né? Como é que foi trabalhar lá? Como é que funciona o Flu-Memória? Olha, pra te falar a verdade, assim, eu saí do Fluminense já tem mais de 5 anos, né? Sim. Saí em fevereiro de 2014, eu trabalhei durante o primeiro mandato do Peter, primeiro ano como diretor não remunerado, e depois eu fui contratado, trabalhei 2 anos assim. E nesse tempo a gente tentou, no tempo que eu estive lá, a gente fez o que estava ao nosso alcance, assim, tentando evitar esses obstáculos políticos do dia a dia que são inevitáveis, as dificuldades dentro da gestão e tudo. Mas enfim, eu acho que a gente fez o que foi possível enquanto estava lá. E depois acabou que o Peter foi reeleito, eu preferi sair, pedir demissão. Eu ia até falar sobre isso. Porque você chegou a lançar um livro lá com o Cohen. Alguns, né? Eu lembro do Tetra, não foi? Do Tetra, o livro dos 110 anos, teve o Guerreiros Lance a Lance. O Flu-Memória tem lançado um livro por ano, né? Sim. E enquanto eu estive lá, foi assim também. A gente lançou, se não me engano, esses 3. Eu acho muito legal. Tem do Recordar e Viver, do Assis Washington, acho que você já tinha saído. Já tinha saído. Aquele da Torcida, é um livro bonito. Inclusive tem até uma partezinha dedicada lá ao Netflu, uma gentileza do Daniel Cohen. Justamente nesse livro, acho que o Fluminense Somos Todos Nós. Somos Todos Nós, isso. Eu escrevi, eles me convidaram para escrever uma parte também. Eu escrevi justamente sobre o estádio das Laranjeiras, que agora a gente está comemorando o centenário, né? Exatamente. Mas como é que funcionava, pelo menos na tua época, o departamento no sentido de autonomia? Você tinha autonomia para poder criar, para sugerir? Como é que a verba era adquirida? A gente sabe que tem muita coisa que é feita por financiamento coletivo, mas você tinha autonomia para poder executar o trabalho, para sugerir? Como é que funcionava? Olha, Leandro, para ser muito sincero, assim, isso é uma parte assim, que eu já deixei para trás, por questões, assim, inclusive de autonomia financeira também, mas enfim, 1000 outras questões eu preferi sair. A gente tinha algumas dificuldades, então, assim, é um passado assim que já ficou até um pouco distante, eu não tenho mais nenhum envolvimento com isso. Acho que é mais assim, o pessoal que está lá hoje que pode te dar um panorama de como tá, como não tá. Eu sinceramente não sei. Eu me afastei, saí, me afastei. Mas aquele momento que você estava, vocês conseguiam desenvolver o trabalho? Tinha essa autonomia? Tinha dificuldades inevitáveis, assim, acho que tudo dentro do Fluminense tem um certo grau de complicação, então isso faz parte. Mas eu acho que muito mais que... Não, eu não diria mago, mas na verdade eu tenho sensação do dever cumprido do tempo que eu tive lá, muito mais do que pelos livros que você citou, pelo projeto da Sala de Troféus. Sim. Que foi um projeto que eu estive à frente. É muito legal, muito bacana. E assim, depois que eu saí, até já teve visitas o Cantona já foi lá, o Marcelo Lippe, enfim. Eu acho que é um espaço no clube, um legado que eu deixei, onde, assim, quando o Fluminense tem um visitante ilustre, alguma coisa, ele é um lugar onde o clube pode levar esse visitante com orgulho de mostrar a história do clube, a grandeza do clube. E isso, para mim, é um motivo de satisfação. Aí ficou legal sim, cara. Souberam aproveitar o espaço, que não é um espaço tão grande, mas eu acho que conseguiram realocar ali bem, porque o que estava antes, meu irmão, eu ia lá, Deus me livre, que era empoeirado. A taça da Copa do Brasil você participou, estava quebrada, não era? Tava suja. Não, várias taças foram restauradas, enfim. E, na verdade, a gente preferiu dar um viés mais de museu, embora a gente não chame o espaço de museu, a gente preferiu dar um viés mais de museu, com mais história, atrações interativas e tal, coisas que a pessoa
o visitante vá lá e possa conhecer mais a história do clube do que propriamente um caminhão de troféus, assim, que os caras às vezes nem sabem bem o que é aquilo, enfim. E na verdade, também muita gente esquece, quando a gente entrou no início da gestão do Peter, a gente já não tinha mais a sala de troféus original. A sala de troféus original ela foi num projeto do Orcades, ainda no final da gestão Orcades. Eles trocaram para uma nova sala, enfim, fizeram do jeito que eles achavam o melhor. E o Peter, assim que ele assumiu, ele não gostou da sala do jeito que estava e mandou fechar. E aí caiu essa bomba na minha mão, como na época diretor do Flu-Memória, resolver esse assunto e tratar de um novo projeto para a sala. Aí, na época a gente tinha uma parceria, acho que o clube ainda até tem uma parceria com a Brahma, que financiou a maior parte dos custos, teve custo muito pequeno para o Fluminense. Mas enfim, é um projeto que eu tenho muito orgulho. Não, cara, ficou realmente legal, visitei, às vezes, as poucas vezes que eu vou lá nas Laranjeiras, eu dou uma passada lá, enfim, eu acho que o projeto realmente ficou bem legal. Mas vamos falar já falando de Laranjeiras, né, o centenário tá aí. O Fluminense lançou medalha, parece que vai ter um jogo lá que custa até caro pra caramba. O Gustavo Albuquerque do Flupress aqui, nosso blogueiro, perguntou: "Ei, vamos jogar?" Eu falei: "Cara, eu jogaria numa boa, pagar aquele valor ali fica difícil e o campo já não tá aquela coisa, né? Imagina eu que jogo bola pouquinho, me machuco lá, não tem musculatura nenhuma." Eu queria saber o seguinte, o Fluminense lançou aí essas medalhas que vão, acho que vai para a Flufest, vai ter a Flufest mais uma vez. Mas o que você acha que realmente deveria ter sido feito lá, ou deveria ser feito em Laranjeiras para realmente celebrar o centenário? Olha, a questão de Laranjeiras hoje é uma questão bem complexa. Assim, eu vejo muita gente falando, tem muitas certezas sobre o assunto. Eu tenho aguinha aí, cara, se quiser ficar à vontade. Tô com um pigarrinho aqui. Aqui não tem... sem cerimônia. Então eu vejo muita gente tendo muitas certezas sobre o assunto, eu tenho muitas dúvidas, na verdade. Assim, em termos de fazer um projeto de revitalização ou não, se é viável economicamente. As alternativas que a gente tem também são complicadas, que jogar no Maracanã, a gente hoje praticamente é um ralo de dinheiro jogar no Maracanã. E é um estádio que depois da reforma também eu acho que a torcida não abraçou, um ambiente frio, assim, meio estranho. Jogar no Engenhão em São Januário é caríssimo, o Vasco e o Botafogo metem a mão no aluguel. Enfim, é uma situação hoje que o mando de campo do Fluminense hoje é uma situação bem complexa, que o Fluminense precisa resolver isso é uma questão decisiva, eu acho, para o futuro do clube. E tem esse projeto de reforma que eu acho super bacana, mas eu acho que outras pessoas falam que tem que construir estádio próprio, ou na Barra, ou não sei onde. É um ponto bem complexo. Eu tenho muitas dúvidas, muito mais dúvidas do que certezas sobre isso. Inclusive esse assunto domina as redes sociais, né? A gente vê a galera falando. E essa semana, a gente está gravando hoje, é dia 18, né? A gente está gravando esse Marco Underline dia 18 de maio. Nessa semana o presidente Pedro Abad deu uma entrevista longa para o Globo.com, aí falando sobre a questão de política e sobre Laranjeiras também. Ele dizendo que, deixando claro que não era muito a favor do projeto, mas se a galera lá, o grupo Laranjeiras 21, acho que é o nome do grupo, né? Que tem o Sérgio Sérgio Poggi, Ricardo Lafayette, Kaique Pereira e mais uma galera lá. Ele não se dizia contra o projeto, mas também não ajudou em nada. Você conhece esse pessoal? Sua opinião sobre o projeto? Você acha realmente que isso pode ir à frente? Porque tem um custo importante, varia acho que de 50 a 100 milhões. O que você sabe assim, sobre esse projeto? O que você pensa sobre? Então, Leandro, eu participei inclusive desse projeto lá no início, né? Foi criado um grupo de trabalho para elaborar esse projeto, me convidaram. Ricardo Lafayette, que inclusive trabalhou no projeto da Sala de Troféus também, é um entusiasta da sede do Fluminense, um grande cara.
E inclusive acabou que saiu uma maquete que tem o meu nome também, que o Rafete botou. Isso aí, um monte de gente, quando vazou essa foto, um monte de gente começou a me mandar mensagem, pô, Bolt, aí, como é o projeto, como é que é? Mas na verdade eu participei muito pouco, não tenho mérito nenhum nesse projeto, eu saí logo do início, por falta de tempo e tudo. Mas assim, eu acho que eu vejo com bons olhos você ter gente bacana buscando uma solução. O que não dá para ficar parado, porque assim, a gente vai jogar independente da gente jogar em Laranjeiras ou não, um futebol profissional, a gente não pode deixar uma coisa que é um templo do futebol brasileiro, um monumento histórico, simplesmente se deteriorando até cair na cabeça de alguém, cair um reboco, cair uma torre de iluminação, o telhado, toda chuva que venta mais forte, cai parte do telhado. Enfim, essa situação aí, independente da gente jogar ou não, eu acho que não pode continuar. A gente tem que buscar investimentos de fora, o que for, mas tentar manter aquilo ali em condições mínimas de preservação, né? Não, sem dúvida. Eu sou favorável, né? Eu vejo a galera, eu sou entusiasta de Laranjeiras. Eu estive naquele último jogo, 3-3, com o Americano, em 2003. Uhum. Romário jogou, inclusive. Eu gostava muito de assistir jogos, eu sou entusiasta, enfim. Eu gostaria muito que isso acontecesse, mas tem enormes poréns aí para que a coisa siga, o custo é alto, enfim. Agora, um outro assunto, um pouquinho mais delicado, vou te provocar um pouquinho. Eu conversei com o Dedé Moreira, foi o último Marco 10. Ele foi da Flusócio por pouco tempo, alguns meses. E eu perguntei para ele, por que você saiu da Flusócio? Porque a Flusócio, para quem não sabe, né, é o grupo político que hoje comanda o Fluminense, vamos dizer assim, onde faz parte o presidente Pedro Abad, que apoiou o PT sim nas últimas eleições. Você foi da Flusócio por um tempo um pouco maior. Então você conviveu com os caras, você sabe mais ou menos como eles pensam. O que você pensa hoje sobre a Flusócio? E por que você saiu? Por que todo mundo sai da Flusócio? Olha, eu não posso falar por todo mundo, eu posso falar por mim. Eu fui da Flusócio por muitos anos, saí meados para o final de 2013, já quando eu já sentia que a coisa não estava indo num rumo legal, inclusive de dentro da gestão Peter eu já percebia isso. Então, assim, uma coisa que... Cara, a Flusócio foi um sonho bacana, assim, uma coisa criada a partir de pessoas que tinham um ideal de se dedicar a fazer um Fluminense maior e tudo. Mas para mim, assim, é inegável que a coisa em algum momento se degringolou, se desvirtuou e perdeu o rumo totalmente de chegar ao ponto que a gente está hoje, né? Depois de 8 anos de você ter direta ou indiretamente a Flusócio no poder, né? Mas com a participação muito grande, muito significativa, a gente não vê nada do que a gente sonhou. Eu estou falando assim do objetivo. Quando a Flusócio surgiu em 2003, o objetivo era fazer um Fluminense grande, um Fluminense maior do que ele é, melhorar o Fluminense. E eu acho que esse objetivo não foi alcançado. Entendi. Mas a sua saída se deu por quê? Exatamente por conta disso? Teve algum fato capital? Falou, porra, aqui, por conta disso, não dá para eu continuar. Olha, isso aí também já tem quase 6 anos, né? Para lembrar detalhes, mas assim, é uma insatisfação que foi crescente, assim, até chegar a um ponto. Eu vivendo o dia a dia do clube, vendo a gestão por dentro, e a Flusócio como se relacionava com isso por fora, eu vendo que aquilo não ia caminhar bem. Então eu já tinha mais ou menos na cabeça que eu não votei no Peter, eu ainda trabalhava no Fluminense na eleição de 2013, eu não fui votar. Foi uma coisa que causou até certo mal-estar. Teve gente que veio me perguntar, por que você não veio votar? Não veio votar porque eu não queria votar no Peter. Então eu já tinha mais ou menos na minha cabeça que eu não, assim, o que eu trabalhei para ajudar a eleger, eu me sentia responsável por, durante aqueles 3 anos, fazer o melhor possível para que as coisas caminhassem bem. E nesse aspecto eu durmo tranquilo, assim, que eu me dediquei muito para isso acontecer, para que as coisas fossem acontecessem da melhor maneira possível. Agora, a partir de 2014, aí eu já falei, já não é mais comigo, minha missão está cumprida. Mas você como torcedor, aí já perguntamos pro torcedor o Bolt, né? O cara que vai pro estádio, que acompanha o Fluminense pelo noticiário, enfim, que
tem amigos, né? Tem algumas pessoas que ainda trabalham lá dentro. Há um ponto pacífico, assim, mais ou menos, né? De que a primeira gestão do Peter foi boa e que a coisa não funcionou a partir do segundo mandato. Que aí tiveram aquelas contratações duvidosas do Marquinhos, Danilinho, e aí ele começou a fazer alguns investimentos estranhos, vamos dizer assim. O que você pensa sobre? Você também entende dessa maneira, que a primeira gestão foi boa, mas que a segunda, que acabou culminando na eleição do Abad, e aí uma coisa que é notória, que todo mundo diz, que houve um estelionato eleitoral para a eleição do atual presidente. O que você pensa? Cara, eu acho que a gestão é a mesma. O que muda é que no primeiro mandato você tinha a Unimed, o patrocínio da Unimed funcionando a pleno vapor ainda. E a partir do segundo você já tem a coisa meio... Começa a ter uma diminuição de investimentos, os atritos começam a ficar cada vez maiores e até a saída definitiva da Unimed. Então, da mesma forma que falam, a gestão do Flamengo é maravilhosa. Eu não sei, eu acho que com o dinheiro com a receita que eles têm, principalmente de televisão, é fácil você ter uma gestão maravilhosa. Você tirar esse dinheiro que a gente vai ver, né? Então acho que aconteceu um pouco isso no Fluminense. No primeiro mandato do Peter você tinha um investimento forte no futebol, e futebol indo bem, o clube respira, todo mundo trabalha mais tranquilo, tem menos pressão e tal, as coisas andam. E o futebol, quando começa a ter problema, tudo desanda. Aí você tem que, o clube tem que começar a gerir por conta própria, fazer contratações, decidir e tal. E não foi bem, acho que é um consenso que não foi bem quando começou a ter que ir por esse caminho. Então acho que é muito por aí. A gestão é a mesma, que muda é que no primeiro mandato teve mais condição financeira para fazer um bom trabalho. E o futuro, Bolt? O que você pensa aí? Vai ter eleições, dia 8 de junho. A gente tem aí o Mário Bittencourt despontando, talvez como favorito para a eleição, ele junto com o Celso Barros, eles que foram adversários políticos em 2016. E a briga, entre aspas, com o então ex-aliado dele, Ricardo Tenório, que parece que queria ser presidente, queria ser a cabeça de chapa, não concordou com a escolha do Mário, e agora são rivais, devem ser aí a disputa desse pleito. O que você pensa sobre o futuro? Você acha que o Fluminense está em boas mãos com um desses dois, ou até com uma terceira via? Olha, isso aí é muito difícil de ver, né? E como? Mas... A batata tá contigo, entrevistado é você, meu amigo. Eu posso dizer o seguinte, Leandro, eu não me envolvo mais na política, as pessoas me chamam, vêm fazer parte da chapa e tal, é uma coisa que eu não quero para mim. Desiludiu? Não acredito nesse formato como uma solução dos problemas do Fluminense. Eu acho que você fica ali remoendo dentro de um universo de pessoas muito parecidas, muda um pouquinho no ano, muda um pouquinho na outra eleição, mas são mais ou menos as mesmas pessoas. Então, assim, achar que vai mudar o presidente, vai melhorar tudo, sinceramente eu sou um pouco descrente nisso. Eu acho que é um pouco, as coisas, a roda vai girando e as coisas vão continuando mais ou menos do mesmo jeito. Agora, eu acho que tem coisas pontuais, pelo menos, que se pode melhorar. A gestão do futebol, por exemplo, enfim, tem condição de ser melhor. Mesmo dentro desse quadro que eu falei, de uma política muito viciada mesmo, assim, sempre os mesmos players. Coisa meio paroquial. E daí eu sinceramente não tenho muita esperança que venha uma ruptura, uma mudança. Um cara que, poxa, eu na eleição passada, eu assisti palestra, fui em todas as palestras dos candidatos, menos as do Abad, porque eu não aceitava ver o Peter, não queria perder meu tempo vendo o Peter no palanque do Abad. Se fosse só o Abad falando, eu teria ido nas do Abad também. Mas um cara que eu achei super interessante, um cara que realmente pensa diferente, foi o Pedro Trengrauze. Sim, que acabou existindo, né? Que foi ejetado da política, por essa política paroquial aí do Fluminense. Basicamente ele foi ejetado da política do Fluminense. Mas é um cara que tinha ideias diferentes. Na hora de botar em prática a gente pode achar bom ou achar ruim, mas realmente era um cara que pensava diferente, fora da caixa, naquela caixa de laranjeiras ali, né? Entendi. Mas enfim, eu não me envolvo com a política mais.
Tem aquela velha frase que quanto mais você se aproxima das Laranjeiras, mais você se afasta do Fluminense. Essa né? é a minha frase, por isso que Então, eu nem vou foi a lá. sua? Não, É muito boa. Eu não sei, não, a minha não é, com certeza. Alguém criou essa frase, mas eu adoto pra mim. Do jeito que a coisa funciona lá, eu quero distância. Assim. Eu fico mais próximo do Fluminense indo pra arquibancada, falando sobre o meu time, mas eu te entendo, eu sei como é que funciona. Esse Marco 10 aqui poderia ser Marco 20, Marco 30, eu nem sei quanto tempo tá dando meu editor, depois vai me dar um esporro, mas não tem problema. A gente poderia ficar falando aqui horas, mas eu tenho que encerrar. Antes de encerrar, eu tô com a camisa aqui da Copa Rio de 52, né, em homenagem ao retrô. O Fluminense é campeão mundial? É campeão mundial, pô. Se a gente não, considerar, não valorizar as nossas glórias, quem é que vai valorizar? Estou perguntando porque eu estou falando com o historiador aqui, o cara... O reconhecimento oficial não tem, mas o reconhecimento oficial da FIFA, que seria a entidade que poderia dizer que é ou não é. Mas o Mundial Interclubes também, nem sei se agora, porque esse negócio dizem que tem, depois que não tem, e por muitos anos todo mundo considerou aquela final do campeão da Libertadores contra o campeão da Europeu como campeão mundial sem ter reconhecimento. Então, se a gente não considerar o nosso, quem é que vai considerar? É verdade. Não, é um título eu não tenho a menor dúvida, mas eu quero a sua chancela. Então, se você chancelou, nosso historiador... Pode botar aí na chancela, meu carinho, campeão mundial. Flusão campeão Inclusive, mundial. está na sala de troféus, a gente fez questão de colocar desse jeito. Está lá, taça escrito embaixo, campeão mundial de 72. Sem dúvida. Bolt, obrigado pelo papo, cara. Beleza, foi um prazer. Show de bola. Valeu. É isso, amigos. Fico por aqui. Um grande abraço. Saudações tricolores.